Se você ainda não conhece o atacante Rafinha, ele teve um cartão de visitas espetacular nas eliminatórias pela seleção brasileira. Sim, isso mesmo, um cartão de visitas muito legal que nos 3 primeiros jogos do Rafinha pela nossa seleção, ele marcou 2 gols e deu 2 assistências. E até o momento em que ele não jogava pela seleção, ele era tipo um cara, quem é esse jogador? Então, sem nunca ter jogado profissionalmente em algum clube do Brasil, o jogador de 24 anos já pouco sendo melhor descoberto pelos torcedores brasileiros e ele tem umas histórias muito bem legais para ser contada, como por exemplo, como a proximidade com o Ronaldinho Gaúcho, com o fato de ser agenciado pelo ex-jogador aqui do futebol brasileiro mesmo, no caso do Fluminense, o Deco, e a cobiça da seleção italiana por ele. Porém, ainda há muito ser revelado por esse Porto Alegrense criado no bairro de Restinga. Então, no vídeo de hoje você vai saber as 10 maiores curiosidades sobre Rafinha, o mais novo xodó da seleção brasileira. Bom, não sei antes de me apresentar, prazer. Meu nome é Carlos Daniel, seja bem-vindo para mais um vídeo do Futebol News. E bom, galera, vamos começar com o primeiro fato de um irmão jogador. O talento com a bola nos pés parece ter genético na família Belotti. Tios de Rafinha tentando seguir carreira no futebol e um deles chegou a ser camisa 10 das categorias de base do Internacional. Além disso, o irmão mais novo do Rafinha joga profissionalmente, sim, isso mesmo. Aos 21 anos, Bruno é volante e defende o Maia Lidador, clube modesto lá de Portugal que disputa a Liga Distrital do Porto. Quanto mais novo, Bruno chegou a despontar como mais promissor do que Rafinha, do que seu próprio irmão, por ser mais forte fisicamente do que o Rafinha. Porém, até o momento ainda não conseguiu ascender no mundo da bola como o seu irmão fez. Bom, também teve a falta de passaporte que salvou o Brasil, sim, isso mesmo. O atacante esteve mais perto da seleção italiana do que se imaginava. O Rafinha, que hoje joga pela seleção brasileira, poderia ter sido italiano, meu amigo. Poderia jogar na seleção da Itália, até ganhando o Euro com a Itália. Na verdade, se não fosse por um acaso de destino, é muito provável que Rafinha nunca vestisse a amarelinha. No ano passado, o jogador recebeu, no caso em 2020, né? O jogador recebeu contatos da Federação Italiana de Futebol, demonstrando interesse em contar com ele para a seleção italiana. O atacante tem dupla cidadania, mas precisaria tirar também o passaporte italiano. Na época, Rafinha recebeu o incentivo de Jorginho, brasileiro que joga pela Itália e que joga pelo Chelsea, na qual o Jorginho foi campeão da Euro e da UEFA Champions League. Ele reiterou o interesse dos Azurra em contar com ele e falou sobre o bom ambiente do grupo, que também conta com os compatriotas Rafael Tolói e Emerson Palmieri. Porém, a pandemia do coronavírus acabou inviabilizando os planos do atacante para jogar na Itália. Também teve as dores e a rejeição por Rafinha. O que aconteceu? Quando adolescente, Rafinha convivia, né, com dores nas articulações. A família dele chegou a procurar algum tratamento médico, né, mas foi aconselhado a guardar em vez de iniciar qualquer tratamento que pudesse comprometer o crescimento do jogador ou ocasionar problemas futuros para Rafinha. O jovem era muito franzino e demorou muito para crescer. O pai de Rafinha, ele só ficou maior a partir dos 16 anos de idade. Atualmente tem 1,76 m, né? A baixa estatura dificultou as coisas para o atacante no começo de carreira dele, então ele passou por umas dificuldades em sua carreira antes de chegar à seleção brasileira. Um quarto fato que teve o esquentando, quer dizer isso, o atacante do tipo que não aceita a sua derrota. Às vezes nem um empate, só a vitória mesmo que importa. Antes de se apresentar à seleção brasileira, Rafinha estava extremamente bravo com o 1-1 do Leeds United contra o Leicester, em casa. Ele abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo naquele jogo, mas o Leeds levou um gol 2 minutos depois do Rafinha ter aberto o placar. Há relatos do atacante dando socos na parede após um revés nesse jogo, galera. Rafinha se cobra muito em alguns momentos, tal exigência faz com que ele sofra bastante. Isso, porém, não é de hoje, como relata o ex-gerente da base do Avaí, Diogo Fernandes, de que descobriu o atacante quando ele tinha apenas 17 anos. Bom, galera, o quinto fato também é o bom. Ele é muito bom no samba, galera. Sim, isso mesmo, ele é filho de peixe. Assim como o pai, que é membro do grupo Samba Tri, Rafinha gosta não só de ouvir e dançar, mas também de tocar músicas do samba. Ele se arrisca em instrumentos de percussão e tem o tantã como sua especialidade. No passado, o jogador também fez algumas aulas de violão. Foi graças ao samba que o pai de Rafinha virou amigo do ídolo, do bruxo Ronaldinho Gaúcho. Ele
costumava tocar em todas as festas de aniversário do craque, chegou a viajar para a França, Itália e Espanha para encontrar o ex-camisa 10 de vários clubes lendários do futebol. Gaúcho sempre foi o maior ídolo e principal de referência para Rafinha no futebol. Por isso essa proximidade, né, da família do Rafinha com o Ronaldinho Gaúcho. E também, você sabia que Rafinha quase desistiu na sua carreira? Sim, isso mesmo, galera. Em diferentes momentos de sua adolescência, Rafinha pensou em abandonar o sonho de ser jogador de futebol. Segundo o pai dele, a situação mais delicada foi aos 16 anos, quando ele estava lá no Audax. O pai dele disse, abre aspas, uma vez ele torceu o tornozelo que ficou do tamanho do joelho. O treinador dizia para ele, tu tem que jogar no Inter ou no Grêmio. Aqui tu tá tirando o espaço dos paulistas. O menino de 16 anos. Ele dizendo que era migué, e todo mundo vendo que o tornozelo do Guri não estava normal. Ele ligava chorando para casa e a gente não podia fortalecer a raiva dele naquele momento. Não podia crucificar o treinador para que ele não desistisse. A gente conversou com a psicóloga do clube. Contou Rafael. Ele disse, abre aspas. Ele falou, acho que vou parar. Acho que não quero mais o futebol. Eu falei, tu tens 17 anos. Vai ter que voltar, trabalhar. Infelizmente, não tem prática em nada. No mínimo, vai ter que trabalhar no mercado de empacotador e à noite vai estudar. É isso que você quer? Aí ele respondeu: o que eu não quero é continuar aqui. Você imagina o cara se escorraçando com 16 ou 17 anos de longe de casa? Fecha aspas, questionou o pai do Rafinha. Na sequência, Rafinha se transferiu para o Imbituba, de Santa Catarina, clube no qual ele se destacou antes de ir para o Avaí. Também ele teve novos amigos, sim, isso mesmo. Desde que foi convocado para a seleção brasileira, o jogador viu seu número de seguidores no Instagram mais do que dobrar. Ou seja, né, o Rafinha, como eu falei no início do vídeo, tipo, de quem é esse jogador? Quem é Rafinha? Então, depois que ele foi para a seleção brasileira, ele ficou muito famoso. Ele começou a ter um reconhecimento impactante no mundo do futebol, tanto nacional quanto internacional. Até o fechamento do vídeo, né, que eu tô fazendo, ele tinha 766 mil fãs nesta rede social. Porém, estes não foram os únicos novos amigos, entre aspas, de Rafinha. Pessoas com quem ele já não tinha contato há muito tempo tentaram a aproximação desde que o sucesso do atacante aumentou, fato que o desagradou um pouquinho. Bom, também teve dificuldades e não necessidades. O que aconteceu? Criado no Restinga, Rafinha não teve uma infância fácil, mas nunca chegou também a passar fome. Em relato ao site Players Tribune, ele relembrou algumas adversidades durante sua infância. O próprio Rafinha disse, abre aspas, nossa casa era tão pequena que dormíamos todos no mesmo quarto. Meus pais, meu irmão mais novo, eu, os cachorros e os gatos. Fecha aspas. No mesmo texto, Rafinha conta que chegou a pedir dinheiro na rua algumas vezes para poder comprar comida para os treinos, né, depois dos treinos. O pai dele, porém, fez uma ponderação. O pai dele disse, abre aspas, meus filhos são guris de apartamento, nunca foram meninos soltos. Como eles sempre treinaram longe de casa, isso dificultava um pouco para a gente estar presente. Era esse tipo de dificuldade. Às vezes o Rafinha tinha o dinheiro só da passagem, não tinha para um lanche. Saía da escola, almoçava e já ia treinar. Aí chegava em casa e ia tomar café, normal. Mas graças a Deus nunca passaram dificuldade de não ter um alimento. Fecha aspas. O atacante do Leeds United da seleção brasileira não é o único fio ilustre de Restinga. Outro personagem famoso também do bairro é Tinga, amigo do pai de Rafinha que viu o jogador crescer. E também a penúltima curiosidade sobre o Rafinha, que o Rafinha quase foi dispensado do Avaí, que foi o clube também que ele jogou em sua carreira. O Rafinha se destacou muito na base do Avaí, como eu falei, mas ele acabou vendido ao Vitória de Guimarães antes de estrear como profissional pelo Avaí. Em fevereiro de 2016, o clube português pagou 600 mil euros, que naquela época era 2 milhões e 700 mil reais, para levá-lo. O que nem todo mundo sabe é que, por pouco tempo, o atacante não acabou dispensado pelo clube catarinense, abre aspas. No começo não teve interesse do Avaí, teve do Criciúma, Joinville, Figueirense e acho que da Chapecoense também. O Figueirense tinha uma proposta oficial, o contrato era de 2 anos, se não me engano. Os agentes dele na época, que estão juntos até hoje, me perguntaram se eles poderiam oferecer o Rafinha no Avaí por eles terem mais relação. Ele falou, a gente não tem relação nenhuma com o Figueirense. A gente pode oferecê-lo ao Avaí? Eu disse, pode, relação é tudo. Daí os caras foram e ofereceram realmente. No primeiro mês o clube ligou falando, não vai dar para ficar. Com 2 semanas, eu acho. Não é o que a gente precisa, disseram. Os caras pediram, só dá mais uma chance, deixa ele aí um mês.
O resto, todo mundo sabe. Relata Rafael, que foi o pai, que é, né? O caso, o pai do Rafinha. Depois do Vitória de Guimarães, o Rafinha passou pelo Sporting, clube que é de Portugal, e pelo Rennes, da França, antes de chegar no Leeds United, que é um clube da Inglaterra, com a chancela do técnico Marcelo Bielsa. O brasileiro, aliás, é muito grato ao louco, mas às vezes se irrita com os repetitivos pedidos do treinador para que os atletas não parem de correr no campo. E a última curiosidade sobre Rafinha, que é o encantado. Sim, quem conhece o Rafinha diz que ele é uma pessoa com os pés no chão, que não se deslumbra com o sucesso. O adjetivo usado para descrever o momento é encantado. Como eu falei, o jogador está fascinado com a possibilidade de conviver e jogar como algumas de suas principais referências no futebol, que se trata do Neymar, que é o atual camisa 10 da seleção brasileira e atual jogador do Paris Saint-Germain. Além disso, o Rafinha também comemora a oportunidade de jogar num time de alta qualidade, algo raro que aconteceu até hoje em sua carreira. Tite prevê que o jogador oscile nesse início pela seleção, mas torce para que a variação seja pequena e ele consiga manter seu bom rendimento, como está mantendo no seu início na seleção brasileira. O técnico também tenta conter a euforia da mídia e da torcida brasileira. O brasileiro com mais gols nesta temporada da Premier League, que são 5 gols em 11 jogos, Rafinha tem despertado o interesse de gigantes europeus, entre eles o Liverpool, que também é da Inglaterra. A tendência é que ele se mude de casa no próximo ano, no caso, às vésperas da Copa do Mundo no Catar. Abre aspas. Rafinha é feliz no Leeds e com certeza vai chegar um momento de dar o salto maior na carreira, dar um passo adiante. Ele tem mais 3 anos de contrato, mas não é o contrato que define o tempo de permanência ou impede transferência. O Leeds é consciente, vai querer fazer uma venda importante e o Rafinha vai acabar por crescer na carreira, afirma Deco, que é o empresário do jogador. E aí, galera, o que vocês acharam dessas 10 curiosidades sobre o Rafinha, que é o mais novo xodó da torcida brasileira e da seleção brasileira? Bom, deixe seu comentário se vocês gostaram. Não esqueçam de clicar em gostei, não esqueçam de clicar no like, isso é muito importante. Se inscrevam no canal apertando esse pequeno botão vermelho aqui embaixo de inscrever-se e compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau.